Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje a gente vai ver uma situação que é bem interessante, é bem simples de usar, bem facinho mesmo e que às vezes vale a pena você aplicar dentro do seu sistema por um motivo muito simples. Você pode dar a opção de desfazer alguma ação que foi feita dentro do seu banco de dados para o usuário, porque assim, concorda comigo que se o usuário vai fazer alguma coisa no seu sistema e ele tem medo de fazer, ele acaba ligando para o suporte para confirmar, ele não faz com medo de errar, ou às vezes erra e caga tudo mesmo, né? Mas assim, se você dá a opção para o usuário, se seu usuário sabe que dentro do seu sistema existe a possibilidade de desfazer uma ação, então é muito mais provável que ele vai ter mais coragem de usar o sistema, de que ele vai ter mais vontade de aprender sozinho, porque ele fica seguro sabendo que tem um botão lá de desfazer. Então, eu quero mostrar hoje para vocês como fazer essa situação de desfazer uma operação usando Save Points dentro do Firebird, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, para a gente poder fazer esses testes, eu tenho aqui uma tabela chamada caixa. A tabela caixa tem ID, que é o auto-incremento, usa generator normal, através de trigger, e tem aqui a descrição. Só esses dois campos aqui, beleza? Então, dentro dessa tabela aqui não tem informação nenhuma, olha só, tá vazia, beleza? Então, eu vou começar a fazer essas operações de inserção com a opção de desfazer. Olha só. Então, aqui eu vou escrever alguns comandos de insert update para a gente poder ver como que isso funciona, tranquilo? Vou fazer assim, ó, insert into caixa, abro parênteses, descrição, que eu vou informar sempre dentro do campo descrição, né? Porque o ID auto-incremento eu não preciso informar. Values, abro parênteses, vou colocar o valor 1, beleza? Descrição número 1. Fecho aspas aqui e ponto e vírgula, beleza? Esse aqui é o meu primeiro comando. Depois que eu faço essa inserção, eu quero salvar isso como um save point, beleza? Não quero salvar ainda porque tem mais operações a serem feitas. Então eu posso colocar aqui, ó, save point, e aí coloco o nome do meu save point. Vou colocar assim, ó, sapo1, beleza? Sa de save, po de point, beleza? Para ficar bem facinho de decorar. Então sapo1 é o primeiro save point, ponto e vírgula aqui. Depois que eu fiz esse insert, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um update em cima desse mesmo registro, trocando o valor da informação da descrição. Vou fazer assim, ó, update caixa C, 7c.descrição, igual, e agora vai passar para 1, 2, 3, tranquilo? Where c.id igual a 1. Como não tem nenhuma informação, ele vai gerar o id 1, então eu vou colocar o where aqui como id 1, beleza? Se não for 1, a gente confere lá para poder ter certeza que vai dar certo, tranquilo? Depois que eu fizer esse update aqui, eu quero fazer um novo ponto de restauração, um save point, né? Então vou fazer assim, ó, save point sapo2, beleza? Ponto e vírgula aqui, e já criei um próximo ponto de restauração. Daí, depois disso, eu vou inserir outros dois registros. Então, eu vou copiar esse insert aqui, eu vou colar aqui e aqui. E aí, aqui vai entrar a informação 2 e aqui a 3, beleza? Então, são 3 registros que eu vou inserir dentro dessa tabela. Um com a descrição 1, outro com a 2, outro com a 3. Sendo que o 1 vai ser alterado no meio do caminho, beleza? Daí, olha só, eu vou colocar um select aqui embaixo. Select asterisco from caixa C. Nem preciso do C aqui, né? Mas para eu poder fazer um select, conforme eu vou inserindo e atualizando essas informações. Então, olha só, select aqui na caixa não tem nada, tranquilo? Então, só cancela a transação aqui e vamos começar a fazer isso daqui. Vou dar aqui um F9 nesse primeiro insert. Só que eu não vou comitar a transação, beleza? Então, nesse caso aqui, vou rodar um select na caixa para que eu veja o que é que está pendente na minha transação, já que, como eu abri a transação, só eu tenho acesso a esse registro ainda. Esse registro ainda não está disponível para outras máquinas, outras conexões que tiverem aqui, beleza? Então aqui, já tenho inserido o meu primeiro registro. Daí eu vou rodar o comando desse save point aqui. É só eu dar um F9 aqui, ó, e ele executa, não retorna nada, só fala o tempo de execução e beleza. Só que eu ainda não dei o commit, beleza? Eu usei um save point ao invés de dar o commit. Tranquilo? Se eu rodar aqui esse select na caixa, tá tudo da mesma forma que eu deixei, sem alteração nenhuma. Daí eu vou rodar esse update aqui agora, ó, que vai fazer a alteração nesse registro que foi inserido, mudando a descrição para 1, 2, 3. Vou dar um F9 aqui, ó, e aí ele já mudou, só que eu não dou commit na transação e uso, ao invés do commit, esse save point 2. Então eu vou dar um F9 aqui, ó, no save point 2, e ele criou esse ponto de restauração, vamos dizer assim. Vou rodar esse select aqui, ó, na caixa, e aí a gente pode ver o seguinte, que o registro número 1, ele foi alterado para 1, 2, 3, tranquilo? Então, esse seria o caso de que o usuário, por exemplo, errei a informação, só que eu não vi ainda, tá? Depois ele vai conferir lá e ele errou, tranquilo? E aí, vamos voltar aqui e vamos inserir esses dois caras aqui. Então, insiro e insiro esse daqui. Ainda não dou commit e vou dar um F9 aqui na caixa. Quando eu dou um F9 na caixa, eu tenho lá o primeiro registro que está como 1, 2, 3, tenho o registro número 2 e o registro número 3 que está com a descrição 2 e 3, respectivamente, beleza?
Daí, antes de dar o commit, por exemplo, você pode mostrar alguma tela de confirmação, dependendo da rotina que você está, é lógico, se é viável ou não. Ou a pessoa pode falar assim, eu quero, não, realmente quero confirmar isso daqui. Daí você faz o quê? Daí você faz um commit, tranquilo? Se eu der um commit aqui agora, ele vai eliminar esses pontos de restauração aqui, ó, esses save points, da memória, beleza? Então, significa que eu não tenho mais como desfazer a operação uma vez que eu dei commit, porque o commit grava informação no banco e não tem como desfazer mais, a não ser que você faça a operação inversa, né? Seria deletar todos esses registros. Então, o que eu preciso fazer aqui agora para poder mostrar para você a utilização disso? Como eu não rodei aqui esse commit, minha transação ainda está aberta, e também não rodei um rollback, existe uma possibilidade de eu voltar no tempo aqui e falar assim, cara, eu quero voltar no tempo antes dessas duas últimas inserções, porque eu quero refazer elas, porque eu fiz errado, alguma coisa assim. Eu não quero fazer update nem nada. Lembrando que esse save point serve para qualquer informação, inclusive para delete. Você consegue desfazer a deleção desde que não tenha sido comitado, beleza? Daí eu vou fazer assim, ó. Vou aproveitar e colocar o exemplo com delete aqui. Então, fazer assim, ó. Save point sapo 3, beleza? Ponto e vírgula aqui. E eu vou mandar salvar esse estado aqui no momento que está já com essas duas inserções, beleza? Então, se eu rodar o select aqui, os meus 3 registros estão lá na tabela. Se eu rodar um delete aqui, ó, por exemplo, delete from caixa C, where c.id igual a 2. E daí eu vou deletar esse registro do meio aqui, ó. Deixa eu dar F9 aqui nesse comando. E aí eu vou deletar esse cara aqui, beleza? Então, vamos rodar esse delete. E aí, beleza. Eu não comito a informação ainda, essa transação, e vou dar um F9 aqui no select. Então, perceba, eu tenho o registro número 1, que foi alterado de 1 para 1, 2, 3. Eu tive a inserção de 2 registros, foi criado um save point depois dessa inserção, e depois eu fiz o delete do registro número 2, beleza? Então, vamos começar a desfazer essas operações, e a gente vai desfazer isso uma por uma, beleza? Você pode desfazer em qualquer ponto desses que você criou o save point, beleza? Mas eu vou fazer um por um, do último para o primeiro, para você ver como que vai funcionar. Então, eu posso fazer assim, ó, rollback to save point, beleza? Então, quando eu faço rollback to save point, a próxima coisa que eu tenho que informar aqui é qual é o nome do save point para onde eu quero voltar. Então, eu posso colocar aqui, ó, sapo 3, beleza? Então, colocando o sapo 3, eu posso mandar voltar antes da deleção, porque lembra que esse save point aqui, ó, ele foi rodado antes da deleção. Então, significa o quê? Se eu rodar esse cara aqui, ó, percebe que até agora eu não fiz o commit da minha transação. Então, se eu rodar aqui, ó, rollback to save point, sapo 3, vou rodar aqui F9, então a minha deleção de registro foi desfeita. Então, se eu der um F9 aqui nesse select, a gente percebe que o registro número 2 voltou. Tranquilo? E a transação ainda está pendente. Você pode dar um commit aqui agora que ele vai gravar essas informações e não vai gravar esse delete aqui porque eu desfiz a alteração, beleza? Ou então eu posso fazer assim, ó. Eu tenho esses 2 inserts e eu quero voltar para o sapo 2, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, sapo 2, vou rodar esse cara e aí a gente voltou antes de existir esses 2 registros aqui. Daí a única coisa que vai ter vai ser o registro número 1 que foi alterado para 1, 2, 3. Vou rodar aqui esse select na caixa para a gente ver e realmente está lá. Só o registro número 1 que foi alterado para 1, 2, 3. E aí, vamos voltar agora para o save point número 1, beleza? No save point número 1, a única coisa que ele vai ter aqui é a inserção do registro número 1 com a descrição número 1, sem alteração, sem nada, beleza? Então, volto para o save point 1 e aí vou colocar aqui, ó, select from caixa C de novo. E aí eu tenho esse registro aqui. Agora, o que será que acontece se eu tentar colocar aqui, ó, rollback to save point 3, por exemplo, que foi antes da deleção dos registros, porém existiam esses caras aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Então vou dar um F9 aqui, rollback to save point, e ele não permite que eu vá para o futuro, beleza? Porque ele consegue desfazer. Afinal, rollback é você cancelar alguma instrução que você acabou de executar. Então você não consegue voltar para o futuro baseado nisso daqui. Então você consegue apenas desfazer, beleza? Então ir para o futuro não tem como, mas voltar para o passado você consegue desde que você tenha esses save points aqui. Tranquilo? E aí, se eu der F9 aqui, ó, só para confirmar como é que tá, ele está nessa posição aqui, onde ele só tinha aquela inserção. E a partir daqui eu posso definir se eu quero dar um commit ou rollback. Se eu der um commit aqui, ó, a única coisa que vai ter na tabela caixa vai ser essa inserção. Tranquilo? Nesse ponto aqui eu não consigo mais fazer rollback para esse save point ou para qualquer um deles, mesmo que eu tivesse à frente deles. Então, por que eu não consigo fazer? Porque eu já dei o commit na transação e esse save point aqui não existe mais, beleza? Olha só, F9. E aí ele fala que não consegue voltar para esse save point aqui, tranquilo? Então, a ideia é essa do save point, é interessante você implementar isso no seu sistema, porque isso vai dar mais segurança para o seu usuário. Então, na hora que ele falar assim, eu quero fazer uma importação de dados de, sei lá, várias informações. Então, tem informação de venda item, de financeiro, de não sei o quê.
Você pode inserir todas as vendas, depois pode inserir todos os itens de todas as vendas e vai criando save point antes de cada um, porque se der algum erro, você pode retornar só nesse ponto onde deu erro. Onde está certo, você não precisa fazer nada. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é muito importante para eu saber se você está gostando ou não. Sem contar que incentiva o YouTube e o Facebook a divulgar mais o nosso conteúdo. E se você quer ver mais vídeos como esse, não esquece de entrar no nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo. O canal do Telegram tem uma porrada de vídeo que eu já soltei no canal, com a thumb dele, com o link para poder assistir no Facebook ou no YouTube. E aí você vai ver o comentário que a galera colocou lá, desde que o assunto te interesse, né? Sem contar que é garantido que o Telegram sempre vai te avisar quando sair vídeo novo aqui no canal. E aí você não perde nenhum, desde que ele seja do seu interesse, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.